Esses mecanismos são didaticamente divididos em dois componentes, vasculares e celulares. Por que eu falo didaticamente? Porque eles acontecem mais ou menos ao mesmo tempo. Os vasculares começam um pouco antes, mas quando os celulares estão acontecendo, os vasculares ainda estão ativos. Tá? Então essa divisão não é tão estanque assim. Um dos principais componentes que a gente tem dentro das alterações vasculares é o extravasamento de fluidos de dentro do vaso para fora do vaso, que causa o chamado edema, ou inchaço, como a tia de vocês vai acostumar a falar. O inchaço, ou edema, ele resulta desse extravasamento de fluidos, e ele pode ser de dois tipos. Que doença vocês conhecem que dá edema? Vamos lá. Alguma doença que incha. Hipertensão? Hipertensão pode gerar edema quando você tem, não quando ela ainda está compensada, mas quando ela foge da compensação. Quando você tem um quadro de hipertensão tão grande que o indivíduo não consegue mais se adaptar e perde a função de bomba, tá? O coração não consegue bombear direito, o sangue se acumula retrogradamente, isso aumenta a pressão hidrostática dentro do sistema vascular e gera um extravasamento de líquido. Perfeito. Então, hipertensão com insuficiência cardíaca é um quadro que geralmente leva a edema. Que outras situações? Hipotireoidismo? Hipotireoidismo. O hipotireoidismo pode levar a edema por uma alteração de metabolismo específico, né? Assim como acontece quando você tem algumas outras doenças endócrinas, como por exemplo o síndrome de Cushing, que você tem alteração, uma produção exagerada de corticoide, seja endógeno, seja o indivíduo que toma muito corticoide, né? Ele acaba retendo líquido, esse líquido sendo retido também favorece o extravasamento para o espaço extravascular, causando inchaço. O que mais? Oi? Desnutrição. Desnutrição também. Desnutrição é um outro problema. Em vez de eu ter um aumento da pressão hidrostática, eu tenho uma diminuição da quantidade de proteínas que eu tenho circulando no sangue, uma redução da pressão oncótica, e aí o líquido sai do vaso normalmente, só que na hora dele retornar para o vaso, como acontece em condições normais, ele não consegue retornar porque não tem proteína suficiente dentro do vaso. Tá? Perfeito. Esses três são bons exemplos de edemas que estão associados, mas que estão com um tipo muito específico de edema. Eles são transsudatos. Tá? Qual a característica desse tipo de edema? Eu tenho uma alteração, seja por aumento da pressão hidrostática, seja por redução da pressão oncótica, há maior extravasamento de líquido do que reabsorção. Portanto, aumenta a quantidade de líquido no extravascular. Sai proteína? Muito pouca proteína sai dentro dessas condições. Porque é um problema ou de falta de proteína dentro do vaso, ou de aumento de pressão hidrostática. A proteína não tem muito a ver com isso. E as células? Também não saem muito. Tá? Porque esse líquido que está saindo, ele está saindo pelas junções que existem normalmente nas células endoteliais. Né? Pelos pequenos poros que existem ali entre as células endoteliais, que não permitem normalmente a saída de proteínas muito grandes, que a gente chama de macromoléculas, nem a saída de células. Esse transsudato não é o edema da inflamação. Tá? O edema que acontece nos processos inflamatórios, quando a gente dá uma pancada, ou quando o indivíduo tem uma pneumonia, é diferente do edema da desnutrição, do edema da insuficiência cardíaca. É um edema que está associado muito ao aumento da permeabilidade do capilar. Tá? Esse aumento da permeabilidade
favorece a saída de células e de macromoléculas. Além disso, o fluxo sanguíneo numa área inflamada é mais intenso. E justamente por isso eu tenho mais células e mais proteínas, que somado ao fato de eu ter as junções endoteliais mais abertas, isso faz com que saiam mais componentes estruturais do sangue. Sejam as macromoléculas, sejam as células inflamatórias. Tá? Como que a gente sabe diferenciar isso? Se eu olhar algumas características, o exudato e o transudato são bem diferentes. Por exemplo, a concentração de proteínas. No exudato, a lesão mais, o líquido, o edema mais inflamatório, ela é elevada, mais de 3 gramas por decilitro. No transudato, ela é baixinha, porque não sai muita proteína. A densidade, a mesma coisa, densidade proteica, né? Na verdade, essa densidade é calculada através de equipamentos, normalmente, mas ela leva muito em conta a presença de proteínas e de células em conjunto. Ela é maior que 1020 no exudato, menor que 1020 no transudato, refletindo essa baixa quantidade de proteínas. Células, elas são ausentes ou raras no transudato, está invertido isso aqui, tá? E são frequentes e abundantes no exudato, tá? Tá invertido de fato. E o DHL, vocês já ouviram falar em DHL, não? O que é DHL? Uma enzima, chama desidrogenase lática. É uma enzima intracelular, faz parte lá dos processos de anaerobiose, tá? Ela fica lá guardadinha dentro da célula. Quando eu tenho lesão celular, ou quando eu tenho muita célula em algum determinado ponto, a quantidade de desidrogenase lática aumenta. Por isso que ela é muito mais alta no exudato do que no transudato. Isso é muito útil, porque nem sempre a cor do edema, daquele líquido que sai, ela eu consigo diferenciar só pela cor se ele é um exudato ou um transudato. Óbvio que quando eu tenho exudatos extremamente ricos em células e com muita proteína, ele adquire uma cor menos translúcida e mais opaca, como isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? Se vocês olharem isso aqui, vocês falarem isso aqui é o quê? O pus. O que é o pus? O pus é exatamente isso. Pus é um exudato, mas muito rico em células, bactérias, componentes inflamatórios. Tá? Então, se de um lado eu tenho aquele líquido bem clarinho, que é o exemplo típico é o derrame pleural da insuficiência cardíaca, ou a ascite do hepatopata, né? Que é um líquido claro, amarelo, citrino. Do outro lado eu tenho o pus. Nesse meio de caminho, eu tenho várias tonalidades de líquido que vocês vão ver quando vocês puncionarem os pacientes de vocês, tirarem líquido de tórax, abdômen. E nem sempre você consegue definir só no olho o que é um exudato ou um transudato, por isso você precisa fazer esses exames aqui. Uma situação típica em que você não consegue diferenciar muito claramente só olhando o líquido, que é importante, porque faz diferença para o paciente. Imagina que vocês têm um paciente cirrótico, tá? Foi lá, bebeu todas, tem uma cirrose, uma diminuição da produção de albumina, uma hipertensão portal, aparece com ascite para vocês. Isso é um exudato ou é um transudato? Pensando só nessa situação. O paciente tem uma cirrose, não produz albumina. Não flui direito o sangue. Aumenta a pressão portal. Tem aumento de pressão hidrostática. Isso é, teoricamente, um transudato. Mas, no transudato, tem macrófago. Porque no peritônio tem macrófago. Esses macrófagos não nadam bem, como eu já falei para vocês em outras situações. E a gente tem bactérias saindo do intestino e translocando o tempo todo no peritônio. A vantagem é que os macrófagos estão lá e eles fagocitam, não deixam essas bactérias proliferarem ali. No contexto de uma ascite, essas bactérias podem se proliferar. Tá?
e causar o que a gente chama de peritonite bacteriana espontânea. Não é que ninguém foi lá e injetou bactéria, ou o cara teve alguma coisa que gerou uma infecção ali. Ela simplesmente translocou do intestino para dentro da cavidade peritoneal e gerou uma infecção ali. E aí, esse líquido vai começar a conter mais células e a ser mais inflamatório, ter mais características de exudato. Mas nesse processo, ele ainda não vai estar turvo, ele não vai ser um pus na cavidade peritoneal. E é a diferença de eu simplesmente drenar esse líquido ou de eu ter que dar antibiótico para esse paciente. Por isso essa diferença é importante. Tá? Esse é um exemplo típico. Acontece a mesma coisa na pleura, numa série de paciente que tem insuficiência cardíaca congestiva, ele pode ter um derrame pleural só transudativo, nada muito importante a fazer, a não ser drenar para liberar a função pulmonar, ou ele pode ter uma infecção associada, e aí você tem que tratar com antibiótico. Tá? O que acontece então para favorecer esse processo de extravasamento de líquido, que é a coisa mais importante da fase vascular da inflamação? A primeira coisa são as alterações de fluxo e de calibre do vaso. Tá? Eu tenho inicialmente uma vasodilatação mediada por histamina e óxido nítrico. Eu não vou ficar falando em muitos mediadores para vocês aqui, só vou falar aqueles que são mais importantes. Robbins tem listas gigantescas, tá? Não precisa saber tudo de cor, vocês precisam saber onde encontrar. Os mais importantes é bom vocês terem noção, porque normalmente eles implicam ou no mecanismo patológico ou em possíveis tratamentos associados. A vasodilatação é responsável pelo calor e pelo rubor. Quando eu vasodilato, o que acontece quando eu aumento o calibre de um sistema de fluidos? O que acontece com a velocidade de fluxo? Diminui. Se o conteúdo é o mesmo e o continente aumenta, a velocidade do fluxo tende a cair. Tá? Então, essa vasodilatação leva a um acúmulo de sangue na região inflamada, o que causa o rubor. Automaticamente, o sangue é um dos importantes mecanismos de difusão de calor para o organismo. Portanto, há um calor local muito importante. Esse processo de vasodilatação, de aumento da quantidade de sangue que eu tenho nesses vasos, não necessariamente da velocidade de fluxo, né? A velocidade de fluxo diminui, mas a quantidade de sangue ali aumenta, há um extravasamento de líquido na microvasculatura. Por quê? Porque se eu tenho mais sangue ali, eu tenho uma pressão hidrostática um pouco maior, isso empurra mais líquido para fora, pelos mecanismos fisiológicos, pelas leis de Starling normal. Né? Há uma redução da velocidade de fluxo, uma concentração das hemácias. Por quê? Porque se eu estou jogando mais líquido para fora, as hemácias e as células se concentram no interior do vaso. E isso leva a um aumento da viscosidade. A viscosidade aumentada também favorece a redução de fluxo. Vocês vão ver que isso é importante para o processo mais para frente. E começam a se acumular os leucócitos também nessa região. Do mesmo jeito que eu tenho uma concentração maior de hemácias, eu tenho uma concentração de leucócitos. Isso tudo está acontecendo dentro do vaso. O segundo mecanismo é a alteração de permeabilidade. Não basta eu ter mais sangue. Esse sangue andar mais lentamente e se acumular nessa região. Eu preciso que componentes desse sangue saiam, atinjam o tecido, tá? Para chegar até aonde está a agressão. Às vezes ela está no próprio vaso, mas às vezes ela não está no vaso. Né? No caso da pneumonia, por exemplo, a agressão, a bactéria está lá dentro do alvéolo. Todos os componentes, citocinas, células inflamatórias, precisam sair desse vaso e ir para o sítio de agressão. A permeabilidade pode ser alterada de diversas formas. E é essa alteração de permeabilidade que favorece a formação do exudato. Aqui a gente tem um esquema de um vaso normal,
Aqui são os dois principais mecanismos de alteração de permeabilidade. O primeiro é a retração endotelial. O citoesqueleto do endotélio, na região lesada, se contrai, tá? E abre, favorece a abertura das junções endoteliais. Isso acontece principalmente nas vênulas. Por quê? Porque o endotélio das vênulas ele é ativado mais rapidamente, tá? E também porque as junções intercelulares do endotélio venular são um pouco mais frágeis do que aquelas que a gente encontra no endotélio das arteríolas. Quem que favorece essa contração aqui que eu falei? Basicamente a histamina e o óxido nítrico. Aqueles dois mediadores que também favorecem vasodilatação. Tá? Então é um processo simultâneo. Esse mecanismo aqui, ele é rápido e de curta duração. Leva alguns minutos. Tá? É um mecanismo inicial. Por quê? Porque eu ainda não tenho célula aí. Tá? É uma coisa pura de mediadores secundários à agressão. Eu começo então a ter dano endotelial. Além de abrir as junções, eu perco células endoteliais. Como isso não depende das junções, ou da estrutura, ou da ativação do endotélio, ele pode acontecer em qualquer lugar. Vocês não precisam ficar decorando o que acontece na vênula, o que acontece em todas as áreas, é só parar e pensar um pouquinho. A lesão endotelial independe de onde ela está. Está lesando do mesmo jeito. Tá? Então pode acontecer na arteríola, no capilar ou na vênula. Em que situação que isso acontece? Queimaduras ou quando eu tenho alguma bactéria que solta uma citocina que é tóxica. Por exemplo, o LPS das bactérias gram-negativas, tá? Ou outros subprodutos bacterianos. Isso agride direto o endotélio e destrói essa célula endotelial. Então esse também é um mecanismo de aumento. Ele também é rápido, da mesma forma que a retração. A diferença é que ele pode durar bastante tempo. Por quê? Porque não é mais mediador químico, então isso aqui não é tão facilmente reversível. E mesmo que eu tire o agente agressor, a lesão endotelial já ocorreu. Então eu tenho que proliferar novamente esse endotélio para reepitelizar esse vaso. Tá? Por isso que ele dura horas a dias. O terceiro mecanismo acontece bastante em processos inflamatórios, principalmente nesse exemplo que eu falei, do caso da pneumonia. Por quê? Ele acontece principalmente nas vênulas, também, e nos capilares pulmonares, e está associado aos estágios tardios da inflamação. Lembra que eu falei que quando você tem o evento celular, que vai vir daqui a pouco, o evento vascular não termina. Ele não termina porque ele é perpetuado pelo próprio evento celular. Então as células inflamatórias que vão ser recrutadas aqui, elas em contato com o endotélio também causam lesão nesse endotélio e favorecem a permanência da abertura das áreas interendoteliais, favorecendo a saída de células. Tá? Existe ainda um quarto mecanismo, que é a transocitose, que é um mecanismo menos comum, que acontece especificamente nas vênulas e é induzido por um fator de crescimento de endotélio vascular. Na verdade, o que acontece aqui é uma pinocitose, se pega algumas proteínas aqui, há uma formação de vesículas, essas vesículas atravessam as células e se abrem na membrana basolateral, tá? Levando algumas proteínas, mediadores inflamatórios, através do vaso para dentro do tecido. Tudo aquilo que depende de mecanismo inflamatório acontece principalmente nas vênulas, que é o principal sítio. Capilares e vênulas são sítios de saída das células inflamatórias. Aquilo que independe da inflamação é uma lesão direta
pode acontecer em qualquer lugar. Tá? Não são só os vasos sanguíneos que estão relacionados ao processo inflamatório. A gente tem um comprometimento linfático muito grande. Tá? Paciente com amidalite purulenta. Às vezes, antes de reclamar da amidalite, dependendo do tamanho da amígdala e da posição, ela não causa tanta dor de garganta. Tá? O indivíduo vai reclamar de uns caroços. Tá? Parece um caroço no pescoço. Vai chegar a mãe lá às 3 horas da manhã no pronto-socorro da pediatria e falar assim: doutor, apareceu um caroço no pescoço do meu filho. Aí você olha lá, palpa, é uma lesão nodular, móvel, sem muito sinal de gravidade, às vezes pode estar um pouco vermelhinho na região e tal. E você faz uma horoscopia e vê uma inflamação purulenta na amígdala dessa criança. O que é esse nódulo? Um linfonodo. Um linfonodo que está engurgitado, isso ele fica grande. As chamadas ínguas, né? Está muito associado com inflamação. Sempre que você tem uma inflamação, você tem um linfonodo perto que vai ficar dilatado. Os vasos linfáticos vão ficar dilatados. Nem sempre eles são palpáveis e perceptíveis, mas eles vão ficar. Porque há uma resposta linfática. Uma delas é a proliferação. Os vasos linfáticos têm alta capacidade de proliferação na forma de capilar, não na forma de grandes vasos. Né? Isso é para facilitar a drenagem. Toda vez que eu tenho acúmulo de líquido no interstício, como acontece na inflamação, isso gera um aumento do débito linfático. Esse aumento de drenagem é dado não só pela proliferação, mas também pelo próprio processo de absorção ali de líquidos e de células. Tá? Vocês lembram muito bem que esse processo é extremamente importante na orquestração das respostas da imunidade adquirida. Né? Quando eu tenho que ativar linfócitos, esse tipo de coisa, muitas vezes isso não acontece lá no tecido. O macrófago que estava lá no tecido vai cair na circulação linfática, vai lá para o linfonodo e lá ele vai ativar todo mundo que ele tem que ativar. Tá bom? Então, ter resposta linfática é importante na inflamação aguda, não apenas para você tirar um pouco daquele líquido, tá? Na forma de tentar manter a homeostase, mas também para já se organizar para preparar uma resposta adaptativa se você precisar dela. Muitas vezes só a resposta inflamatória inata resolve uma inflamação aguda, mas às vezes não. E aí é bom que o organismo já se prepare desde o começo para orquestrar essa resposta, senão ele vai perder muito tempo. Nesses processos vasculares, eu falei desses dois mediadores para vocês, histamina e óxido nítrico, tá? Que provém basicamente de onde? De macrófagos, tá? Plaquetas e endotélio, constituintes normais desses tecidos. O tecido tem normalmente uns macrófagos residentes e endotélio e plaqueta circulante. Todos fazendo vasodilatação, a histamina também aumento de permeabilidade. A gente tem um outro mediador que são os fatores ativadores de plaquetas, dos leucócitos, favorecem esse processo. E dois grupos de mediadores vasculares que são muito importantes do ponto de vista terapêutico. As prostaglandinas e os leucotrienos, que vêm de mastócitos e de leucócitos. Eles não são mediadores iniciais do processo vascular. Os iniciais são histamina e NO. Mas depois que eu já tenho células nesse local, as prostaglandinas e os leucotrienos são importantes na manutenção do processo vascular da inflamação. Se vocês lembrarem da bioquímica, prostaglandinas e leucotrienos são metabólitos do ácido araquidônico. A gente não precisa saber todos esses nomes aqui, esqueçam isso por enquanto. O que vocês precisam saber de importante? Quando eu tenho
um processo inflamatório, fosfolípides de membrana são quebrados pelas fosfolipases em ácido araquidônico, e o ácido araquidônico pode ser metabolizado por duas enzimas, ou pela ciclooxigenase ou pela lipoxigenase. Ele, entrando no ciclo da ciclooxigenase, vai gerar uma série de prostaglandinas. Prostaglandina D, E, tromboxane e prostaciclina. Tá? Com uma série de efeitos. Basicamente, eles têm efeitos que podem ser antagônicos, dependendo da situação. Então, o tromboxane faz vasoconstrição, as outras prostaglandinas, em geral, fazem vasodilatação. Facilita a chegada de células e aumenta a permeabilidade. Quando ele vai pela via da lipoxigenase, eu tenho a produção de leucotrienos. Leucotrienos são importantes no processo de vasoconstrição, mas eles aumentam a permeabilidade vascular. Claro, são efeitos antagônicos, sim. Em diferentes momentos, esses elementos geram efeitos antagônicos, porque a inflamação ela tem que ser regulada de alguma forma. Tá? E por que isso aqui é importante? Porque uma série de anti-inflamatórios agem aqui. Então, os mais potentes anti-inflamatórios que a gente tem, que são os corticosteroides, eles atuam inibindo a atividade da fosfolipase. Se eu inibo fosfolipase, eu quebro toda essa cadeia. Não tem mais vasodilatação, não tem mais permeabilidade vascular, não tem mais quimiotaxia. Isso é bom? Depende. Sempre a mesma resposta de quando vocês forem lidar com medicamentos e com interferências nos processos fisiológicos. Depende do que você quer. É bom quando a sua inflamação é exagerada demais para o tipo de agressão. Mas se você bloqueia a sua inflamação o tempo todo, você também não responde àquele micro-organismo. Tá? Então, sempre quando a gente fala isso, tem aquela situação, então eu posso tomar anti-inflamatório sempre? Depende. Uma infecção viral, por exemplo, a resolução dela depende em partes de indução de apoptose por um processo imunológico. Se eu não tenho mediador inflamatório, eu não desempenho essa função adequadamente. O vírus pode ser contornado? Dependendo da situação, pode. Mas ele vai demorar um pouco mais de tempo. Tá? Então, por que a gente toma anti-inflamatório com um monte de coisa? Quando a gente percebe que está inflamado. Você está com aquela faringite viral típica, garganta pegando e tal. Você vai lá e anti-inflamatóriozinho básico. Resolve o problema. Resolve o problema mais ou menos. Não é que você elimina o vírus diretamente. Você elimina os sintomas. Tá? E parte do processo inflamatório. Isso pode demorar um pouquinho mais para resolver do ponto de vista de eliminação do vírus, mas não é um vírus que vai se espalhar, causar um processo sistêmico em você. Então não tem muito problema. Tá? Mas em algumas situações isso pode ser catastrófico. Se eu não deixar um tecido inflamar, às vezes, é a chance que uma bactéria tem, por exemplo, de não ficar restrita àquele local e se disseminar por todo o organismo. Tá bom? Então, isso acontece em diversas situações com pacientes que são imunossuprimidos ou que tomam altas doses de corticoide. Um outro exemplo são medicamentos que agem sobre a ciclooxigenase. Vocês conhecem algum medicamento que inibe ciclooxigenase? Sim. Aspirina. Aspirina inibe não seletivamente. O que significa isso? Que ela inibe tanto a ciclooxigenase 1 como a ciclooxigenase 2. Isso faz com que eu tenha um efeito anti-inflamatório, tá? Só que, ao mesmo tempo, eu inibo o tromboxane. O tromboxane tem uma função muito importante na agregação plaquetária, no processo de coagulação. Se eu dou aspirina e eu bloqueio isso aqui, eu inibo a agregação plaquetária, eu diminuo a coagulação do indivíduo.
É por isso que a gente usa aspirina em paciente que tem risco de infarto. Porque se diminui a agregação plaquetária, isso favorece, faz com que você tenha menos chance de trombosar em cima de uma aterosclerose. Tá? Isso a gente vai discutir um pouco mais quando a gente falar de infartos e de processos obstrutivos vasculares no segundo semestre. Mas do ponto de vista inflamatório, ela funciona bem. O problema são alguns efeitos colaterais. Diminui a coagulação. É bom, pode ser usado positivamente no caso dos pacientes com chance de infarto. Mas isso é um problema se o indivíduo vai entrar numa cirurgia logo depois. Você vai diminuir a agregação plaquetária. E diferente do processo inflamatório que está acontecendo num local, quando você toma aspirina, o efeito é sistêmico. Tá? Tem um outro problema. O que a aspirina em altas doses, ou indometacina, ou outros desses inibidores causam? Gastrite. Porque um dos mecanismos de proteção do estômago é o fluxo sanguíneo. O ácido que atravessa a mucosa, nem todo ele atravessa, porque a gente tem aquela camada de muco, mas quando atravessa, isso tem que ser lavado do estômago, senão aquele ácido age ali. Quando isso entra na circulação, o bicarbonato neutraliza esse ácido. Né? O problema é que um dos mediadores mais importantes para garantir o fluxo gástrico é a prostaciclina, que é um vasodilatador. Quando eu tomo aspirina, eu bloqueio essa vasodilatação no local da inflamação, reduzo a inflamação, mas eu também reduzo o fluxo gástrico. E quando eu reduzo o fluxo gástrico, eu diminuo a metabolização do ácido que é translocado, e isso gera uma maior agressão à mucosa, podendo gerar gastrites e coisas do tipo, doenças pépticas. Tá? Então, parece que esses mediadores são sopas de letrinhas, mas eles têm uma repercussão direta naquilo que vocês vão fazer no dia a dia. Tá? Então, cuidado com eles, que quando você está inibindo, você está usando um medicamento qualquer, você está inibindo não só aquilo que te interessa, mas você está agindo sobre uma série de outros elementos. Então, no final do nosso processo vascular, o que a gente tem? Isso aqui é um pulmão normal. Olha o pulmão do nosso paciente. Ele está com vasos congestos. Olha os capilares aqui. Ó. A gente não conseguia ver os capilares direito. Por quê? Porque ele fica quase vazio, né? A hemácia passa lá e pronto. Aqui as hemácias estão todas rebolsas às 6 da tarde. Tá? É uma empilhadinha na outra e não saem do lugar. Ou saem muito devagar do lugar. Então a gente, quando faz a lâmina, que é uma foto de uma situação, né, não é um processo dinâmico, a gente consegue ver toda essa congestão aqui.